conhecidas como Zabas, que basicamente estão aterrorizando a humanidade e para as quais naquele momento havia poucas armas para combatê-las. Por isso, o Prota viu sua pequena amiga ser contaminada pelo sangue dessas criaturas. Um trauma que o acompanha até hoje, já como um adolescente que decide viajar para esse navio. Cidade onde fica a academia, que até o espera com um comitê de boas-vindas, já que o cara conseguiu a nota máxima nas provas de admissão. Como um gênio, por isso todo mundo quer conhecê-lo, principalmente Emil, uma garota que por algum motivo se veste e age como homem. A questão é que ele rapidamente ganha confiança com o protagonista e compartilha momentos com aqueles que serão seus colegas. No entanto, quando chega a reunião de boas-vindas, as garotas que esperavam pelo protagonista chegam atrasadas à cerimônia, e por estarem na elite das academias, serão expulsas. Após Emil falar demais, o protagonista precisa assumir a responsabilidade, já que parte da culpa é dele. E a presidente decide resolver isso com um duelo, aproveitando para medir o nível do protagonista. No entanto, Hayato não tem nenhuma experiência em combate, então Emil o leva até Char, a cientista do local que lhe apresenta. Os 100 basicamente são guerreiros que lutam contra os Abash usando trajes tecnológicos que se adaptam ao seu portador. O protagonista logo experimenta o seu e treina com Emil a tarde inteira, que também é forte, porém ele tem mais energia do que consegue controlar. E faz uma pausa visitando, convidando sua irmã, que recebe o melhor tratamento para sua doença, já que essa foi a condição para que o protagonista entrasse nessa academia. Agora ele deve aproveitar a nova vida com o colega de quarto. No dia do evento, a presidente está totalmente preparada. Por isso, ela opta por não usar o traje de corpo inteiro, pois confia em sua vitória como rainha da academia. No entanto, assim que a luta começa, o Prota toma a dianteira com um ataque surpresa, usando táticas clássicas que deixam Claire furiosa, que usa todo o seu armamento contra um Prota que não só se move muito bem, mas também consegue repelir vários ataques. Porém, a experiência da garota pesa muito e suas armas avançadas quase derrotam o Prota. Mas é aqui que o Prota sente uma dor de cabeça. Perde a consciência e entra em modo Berserker encurralando a presidente sem que ela possa reagir. Ela só pode usar seu traje completo, onde recupera um pouco da vantagem. Agora ela respeita o poder do Prota, e mesmo vencendo, sabe que não é uma vitória para ela. É sua primeira luta. E deixando assim um empate técnico com um pedido de desculpas. E onde o Prota, agora mais relaxado, pode aproveitar a cidade junto com Emil. Isso o incomoda um pouco, já que é um encontro com um homem, então liga pra Karen para passarem a tarde juntos. Mas a presidente os encontra, já que quer propor ao Hayato que se junte à equipe de Slayers da academia. No entanto, Emil também quer entrar e pode provar que é apta para esse título. Mas aqui eles são interrompidos por um alerta de inimigos e veem que precisam viajar imediatamente para a ilha que está sendo atacada. E onde há muita gente, graças a uma idol reconhecida, aqui já faz com que levem o Prota para sua primeira batalha real. No entanto, assim que chegam ao quartel, percebem que se trata de 3 Savage, e além disso, um deles tem um poder desconhecido. O ideal é que os novos recrutas apenas observem, porém Hayato sabe que precisam de reforços, e quando chegarem será tarde demais. Então o protagonista insiste em acompanhá-los e a rainha aceita, mas com a condição de que ele cuide do menor, depois do tutorial que elas acabaram de dar para eles. Hayato e Emil conseguem repetir o feito com um ataque sincronizado, porém o destaque é o inimigo desconhecido, muito poderoso, que derrota as companheiras de Clay. Então o líder deles tenta enfrentá-lo, porém não será tão simples, já que seus raios perderam energia após a última batalha com o protagonista. E é no momento exato que Hayato a salva. No entanto, depois do clássico olhar apaixonado, a população ainda está em perigo, e a nova dupla precisa usar as barreiras para desviar os ataques. No entanto, Emil, que também tenta proteger os Slayers feridos, acaba em perigo, revelando uma marca em seu abdômen. Igual a garota que muitos anos atrás foi infectada nos braços do protagonista, e que acaba sendo reconhecida como Emília. Ninguém esperava por isso. Devido ao trauma, ele perde o controle de novo, e ativa seu modo completo, ganhando poder incrível, mas perde a razão. Só o beijo do verdadeiro amor o tira desse transe. Agora, ele já usa seu traje completo e tem total controle da própria mente. Isso lhes dá a chance perfeita de derrotar o Savag e experimentar pela primeira vez como é manter uma cidade segura. Agora a cidade se lembra do seu nome como o de seu herói? Por hora, ele pede desculpas à irmã por preocupá-la e vai para seu quarto, onde não pode mais ficar com ela por ordem da presidente Emília. Mas eles aproveitam um pouco para esclarecer que os dois têm esse poder Berserker. E que isso se deve justamente ao fato de terem sido contaminados pelo sangue dos Sabás, que se fundiu perfeitamente com seus corpos, transformando-os em uma espécie chamada de variantes. Eles não são os únicos no mundo, mas logo são interrompidos por Clear e pelo grupo de admiradoras que agora seguem o protagonista.
incluindo justamente a idol da ilha chamada Sakura, que ela mesma pede à academia para que ele a escolte durante seus dias de apresentação. Então Claire o prepara para a missão, onde decide levar sua irmã. Ela é muito fã da idol, e ao conversar um pouco com ela, percebe que ela é muito gentil, embora essa garota não esperasse que o prodígio fosse tão sério. Por isso, quando estão a sós, ela se insinuou bastante, até mesmo como esposa. Algo estranho, o protagonista, agindo como um gênio, entra na brincadeira para testar seus limites, e acaba bem envergonhado. Ainda assim, eles flertam enquanto ele a acompanha nas reuniões sem dificuldades. E à tarde eles visitam o estádio da apresentação, onde Hayato percebe todo o esforço da garota e, claro, seu 100, que a ajuda a fazer o show. Mas enfim, é hora de descansar. E o protagonista acaba encontrando Emilia, com quem o clima começou a ficar tenso, já que parece que os dois estão formando uma boa relação. E Hayato propõe um encontro, mas antes ele encontra Claire, que conta pra ele que há humanos roubando partes dos Avas mortos e que ele deve tomar cuidado com Sakura. Mesmo assim, primeiro ele tem seu encontro com Emilia, com quem acaba fazendo várias compras. Mas Claire, que observa tudo, sente ciúmes e o chama por uma emergência, pois Sakura fugiu do quarto e precisam procurá-la. No entanto, a garota os encontra primeiro e o convence a acompanhá-la a um lugar que ela quer visitar, deixando Emilia para trás. Como seria um problema para os outros estudantes se fossem vistos juntos com ela em roupas femininas, ela o leva a um ponto alto da ilha e se abre com o protagonista, dizendo a ele que o admira muito porque protegeu o lugar favorito da mãe dela, que morreu recentemente no acidente dos protagonistas quando todos eram crianças. Para ela foi muito difícil, pois o pai a vendeu para Vitaly, que realizou vários experimentos para transformá-la em uma Varian. Durante todo esse tempo, só as palavras de um menino que gostou do seu canto a faziam bem. Aposto que não sabem quem foi, né? Isso o faz se apaixonar ainda mais. No entanto, voltando para casa, o carro é atacado por um dos Avas que ainda restavam na ilha. E o protagonista deve cuidar disso? Mesmo em desvantagem sem o traje, ele não desiste e faz o possível. Inclusive, Sakura acaba ajudando com o escudo do seu traje para que Hayato possa destruir o núcleo do inimigo. Porém, enquanto a garota comemora com o futuro marido, surge outro Sabas, ainda maior, e ele já não tem forças para proteger as pessoas. Felizmente, eles ganharam tempo suficiente para os reforços, que acabam sendo os outros novatos. Então todos unem forças e criam um plano para derrotar a besta, se não fosse pela garota. Porque no momento crucial aparecem 100 desconhecidos e muito poderosos para atrapalhar o caminho deles, lembrando o que Claire disse sobre humanos com 100 ilegais, e que de maneira estranha acabam com Sabas de uma forma bastante violenta, bebendo o vírus, que é tão letal como se fosse água, além de levarem os 2 núcleos das feras como parte da missão deles. Por isso, depois de voltarem em segurança, Charlie conta ao Prota que os 100 usam parte do núcleo dos Sabas para funcionar. E há pessoas como Vitaly que procuram fazer suas próprias máquinas. Mas enfim, agora o importante é o show da Sakura, que está motivada depois de se encontrar com o protagonista. E faz a melhor apresentação de sua carreira, para sua mãe, sua fã e também, claro, Hayato, a quem ela promete que voltará em breve para se casar. Ela não demora, no dia seguinte já está na cama e na academia, enchendo-o de beijos, causando caos com as outras mulheres do harém. E ainda mais quando chega o dia de praia, em que todas tentam impressionar o protagonista. Mil fica em desvantagem por não poder revelar seu gênero, enquanto Sakura aproveita o tempo ao máximo. Eles aproveitam a tarde juntos até surgir Judá, irmão de Claire, que reconhece o potencial do protagonista e seus companheiros. Mas ele leva sua irmã de uma maneira muito suspeita, e depois eles acabam descobrindo que há problemas, pois precisam viajar para as montanhas para combater um grande número de Sabas que apareceram. Primeiro, ele ajuda o protagonista, leva-o ao fundo do navio e mostra a fonte de energia, que acaba sendo sua irmãzinha Lisa, que na verdade é a própria inteligência do navio. Era uma variante que perdeu tanto o controle do poder que entrou em hibernação nessa cúpula, liberando energia para manter o navio funcionando. Apesar das tentativas de Yudao para despertar a protagonista, Claire percebe e no fim não funciona. O problema é que Yudao não faz isso pela irmã, e sim porque precisa dela para outros planos. De qualquer forma, precisamos seguir com a missão. E os esquadrões se preparam e viajam para a cidade natal de Emilia, onde descobrimos que ela é a princesa do lugar, mas também que há variantes. Mesmo sendo observados das sombras, eles entram na floresta e se separam para derrotar os inimigos. Funciona bem, exceto quando chove, pois isso bloqueia suas armas. Por isso, à noite, basta revezar a vigilância.
Quando chega a vez do protagonista, Claire comenta sobre o egoísmo do irmão. Depois de derrotarem um inimigo perto do lago, decidem tomar banho, onde ela confessa que, ao contrário dele, sua irmãzinha Lisa tem sangue dessas criaturas desde o dia em que nasceu, já que a própria mãe dela fez experimentos com elas. Ela está por trás de tudo, ainda mais que a própria Vitaly. Mas aqui eles são interrompidos, pois recebem 2 alertas de inimigos na área antes de perderem a comunicação entre os esquadrões. E é que os caçadores estão atacando e derrotando qualquer um que encontrarem. Enquanto o Prota vai colocar suas amigas em segurança, Claire decide ajudar sua equipe da escola, que encontra totalmente derrotada. Isso libera a fúria da garota, que mostra porque ela é a rainha da academia. No entanto, por azar, começa a chover e suas armas já não podem usar magia, algo que o inimigo aproveita para atacar em grupo. E mesmo tendo seus escudos, a violência dos caçadores a deixa vulnerável. Mas Sayato estava lá junto com as garotas para ajudar, controlando um pouco a situação. Porém, o ressentimento do mais velho dessas crianças pelos humanos os impede de se renderem ou deixarem de ajudar Vitaly, que prometeu mudar o mundo. Ele resolve sacrificar seu corpo como Variant, sobrecarregando-se. Mas por sorte surge um Sabas que o acalma com um golpe. Então todos os outros devem unir forças para salvá-lo e derrotar o inimigo. E o resto dos Hunters, que em sinal de gratidão restabelecem a comunicação. Então todos os esquadrões se unem para um ataque sincronizado que não tem efeito na primeira tentativa, já que Claire está sem força. E adivinhem só, o protagonista transmite seu vírus Sabas para ela com um beijo que a loira aprecia. E ainda mais quando ela libera um raio tão potente que dessa vez a besta não consegue detê-lo com seu escudo, e o protagonista aproveita para destruir seu núcleo, usando todo o seu poder. Cumprindo a missão e mantendo o controle, agora eles podem voltar para casa. No entanto, por algum motivo, Hilda deseja levar também os Hunters para a academia, o que preocupa os estudantes. Enquanto isso, Vitaly, ao ver que seus experimentos não retornaram, prepara a segunda fase, que são esses Sabas criados, ao que parece, sem núcleo, que ele libera de imediato e elimina um esquadrão de guerreiros em patrulha. Tudo isso enquanto preparam um festival escolar, que nunca pode falhar. Mesmo assim, precisam ter cautela, pois Vitaly está solta, especialmente porque o esquadrão atacado por ela e seu líder reaparecem normalmente. Os preparativos seguem iguais. Karen está praticando para se apresentar com Sakura, enquanto o Prota se diverte com Emilia, já que ele pôde se vestir como mulher, revelando detalhes que não pudemos ver antes. No entanto, também há ajuda pela região, que de maneira misteriosa parece estar procurando por algo. Ainda assim, começam as apresentações e todo mundo fica extasiado com o que vê. O problema é que Vitaly controla a loira, aparentemente saudável, usando-a para abrir os sistemas de segurança e entrar pela porta da frente. Enquanto todos aproveitam o show de Karen, que agora com seu 100 realiza o espetáculo que sempre quis. No entanto, a felicidade não dura muito, pois pelas câmeras de segurança percebem que há um intruso, mas já é tarde. A garota implantou em toda a academia esse tipo de vespas com núcleos que ela coletou dos Sabas, embora não sejam muito fortes para os estudantes. A função delas é se imolar contra os transformadores de energia, o que coloca o sistema em xeque, já que as vespas agora controlam os computadores e a segurança. Ela até deixa passar um avião que colide com o navio e libera um monte de Sabas sem núcleo, que já tínhamos visto e que querem destruir os painéis de energia para chegar até os civis. Um claro atentado contra os 100. Então, com esse caos, só resta que a rainha da academia saia para lutar. No entanto, eles não podem ficar sem um líder para guiá-los, por isso o Prota. E Emilia decide assumir a tarefa, arriscando sua vida para não deixar tanta gente morrer. Enquanto Vitaly está recrutando novamente os Hunters, dos quais 2 deles já não têm tanta certeza de atacar. Esse pessoal que os tratou tão bem, a garota os obriga com seus colares de nascimento, enquanto o protagonista tenta proteger a barreira ao máximo. Essas criaturas sem núcleos viram grandes distrações, enquanto isso Vital manipula os Hunters para alcançar Lisa. Já conhecemos essa inteligência, e por isso ele não se importa em sacrificar seus aliados, algo que os Hunters se cansam de suportar. Mas Vitaly já não precisa mais deles, ainda mais agora que está diante do objetivo que sempre buscou. No entanto, aparece Yudao, que acabou sendo parte da raiva da garota, já que a conquistou e depois a abandonou. Aqui estamos com Yudao, que já sabia que tudo aconteceria assim, até as coisas ruins que suportaram, e ele nada fez. Já que neste momento os Sabás artificiais estão emitindo um som que enfraquece a todos, e Yudao já sabia disso, mas não moveu um dedo. Mas ele já havia preparado sua irmã Lisa, que já conseguira libertar da prisão de energia e que arruina completamente o plano de Vitaly, que acaba sendo totalmente destruído com a ajuda dela.
Enquanto isso, o canto de Sakura e o apoio de Lisa ajudam os Slayers a recuperar energia. Agora eles podem lutar de novo contra os Sabás, que se unem em uma grande massa. O protagonista decide descarregar nela todo o seu poder aprimorado e parece conseguir. De repente, ele volta a se levantar enquanto se move. Hayato está fraco demais para continuar. Os Hunters, em busca de redenção, sacrificam sua estabilidade e usam todo o seu poder para salvar a academia. No entanto, acaba sendo a mais nova a mais afetada por abusar de seu poder, causando nela mesma um estado de sobrecarga que poderia fazer explodir toda a cidade. Por isso, Claire toma a difícil decisão de dar o golpe final. Mas o protagonista, com a ajuda de Lisa, que lhe dá forças para se levantar e tentar salvar a vida da amiga, consegue alcançar sua consciência tentando usar palavras. Desta vez, a fera está fora de controle e Claire precisa acabar com ela. O protagonista, usando seu poder, consegue alcançá-la para acalmá-la, oferecendo uma nova opção. E é que, pela primeira vez na vida, ela pode ser livre. Não precisaria mais servir a ninguém, acalmando completamente a garota, que volta a si. E dando a maior vitória até o momento para os 100, para que assim à noite todos possam aproveitar sua vitória. Enquanto isso, Hayato, o herói, mas para todos, é recompensado com um beijo de Emilia, onde o cara também aceita os sentimentos dela e decidem ficar juntos. Então a garota revela o inesperado segredo de que é mulher para todos, e alguns comemoram, outras ficam com ciúmes, mas com um relacionamento que não vai mudar, principalmente enquanto o mundo continuar com essa paz. Ou seja, a série, que termina bem fechada e vários anos após sua publicação, até o momento não tem continuação. Então espero que vocês tenham gostado muito do resumo. Nada pior do que achar que é um gênio ao entrar na nova academia da cidade só para ficar preso no nível 3 enquanto todos avançam. Pois essa história começa com o protagonista Liu Arun, que quando criança, junto com sua mãe e irmã, vai tranquilamente para a escola, onde o pequeno, apesar de ser chorão, está convencido de que sempre irá protegê-las. Mas justamente nesse dia aparece a primeira fenda na Terra, uma espécie de portal roxo, por onde criaturas gigantes começaram a aparecer. E ao mesmo tempo, alguns números que organizavam o nível de cada humano, pois aqui a mãe coloca as crianças em segurança. E acontece que ela pertence a um grupo de divindades, então tenta enfrentar a criatura, mas no final fica claro que ela está muito acima do seu nível. Como a besta busca um selo que já possui, decide se sacrificar pelo bem dos humanos e principalmente por seus filhos. Ela acaba se imolando junto com a criatura em uma explosão que deixou essa cratera. A partir desse momento, criaturas com diferentes níveis de poder começaram a aparecer sem parar, mas os humanos também começaram a se adaptar, desenvolvendo poderes que podem ser até mesmo aprimorados ao subir aqueles níveis que eles têm na cabeça, usando a experiência. Então, a partir desse ponto, são criadas academias para que os jovens possam melhorar e treinar suas habilidades, para que em algum momento possam se juntar a uma das 5 facções mais importantes. Aqui temos o protagonista, já adolescente, com um humilde nível 3, que é o mais baixo de toda a pura escola. E por isso ele sofre muito bullying dos colegas de classe, principalmente porque ele se gabava de ser um gênio nos primeiros dias. Ao contrário de sua irmã, que chega ao local para defendê-lo, e que é a primeira estudante a alcançar o nível 7 em apenas um ano. Um contraste pelo qual consideram alguém que se esconde atrás dos outros, mas para ele, na verdade, isso não faz diferença. Aqui eles se reúnem com o pai, já que Zhao está completando 18 anos enquanto aproveitam para lembrar da mãe. Enquanto isso, o cara só pede nesse dia que toda a sua família continue bem e com saúde. Uma fenda se abre ao lado deles, surgindo uma besta mutante nível 12 que nem a guarda local consegue enfrentar, restando apenas uma opção. E para proteger seus filhos, o pai ativa sua habilidade focada no combate corpo a corpo. Com isso, ele ganha um pouco de tempo, mas acaba sendo lançado contra a parede. A filha usa suas habilidades, mas será que uma estudante realmente não pode fazer nada? O protagonista, nada medroso, resolve proteger a família usando o próprio corpo para dar tempo de fuga. Ninguém quer deixá-lo para trás. Mesmo assim, a criatura zomba desse pobre nível 3, enquanto o pisa. Ainda assim, ele faz o que pode para impedir que ela vá atrás de sua irmã, mas não é possível. Sua vida está caindo para níveis críticos. No entanto, é só depois de chegar ao limite que ele ativa o sistema do rei à sua disposição. Uma habilidade que pode estar ligada à sua mãe, onde ele tem 10 segundos com essa espadona, e uma técnica de jogo com a qual deixa a aranha confusa e bastante queimada. Então, ficando séria, ela se alimenta da vitalidade dos que já derrotou. Enquanto sobe de nível, o tempo acabou para o prota. No entanto, quanto mais baixa sua vida, mais o poder aumenta. Então, o transformaram em alimento. Eles usam a habilidade de uso único, já que tem um catálogo gigantesco à disposição, que pode usar sacrificando XP.
ou quando está muito ferido e onde a aranha, agora carbonizada, acaba morrendo, pois aqui o sistema lhe dá a recompensa de 20 mil e 1000 pontos enquanto reparam seu corpo. A conta do rei concede 12 níveis de experiência que ele pode aprimorar separadamente do nível 3, visível a todos, pois é um sistema diferente do comum. Por isso seus companheiros seguirão achando que ele é um perdedor. Ainda assim, o primeiro é levar seu pai ao médico, onde, por não ter dinheiro para o tratamento, o médico com cara de corrupto simplesmente não vai atendê-lo, mesmo que seja para salvar uma vida. Por isso, o Prota oferece ao médico a joia do demônio recém-conquistada, deixando-o tentado, mas ele duvida que um nível 3 tenha conseguido isso. Por isso, ele aceita a joia como metade do pagamento e dá ao Prota um dia para conseguir o restante. O Prota fala com a irmã machucada, dizendo que cuidará de tudo porque está ali. No dia seguinte, todos os estudantes são reunidos para a competição de masmorras, onde não só haverá uma recompensa milionária para o vencedor, mas também a oportunidade de ser escolhido por Mogon, uma das famílias e equipes mais prestigiadas que está patrocinando o evento. É a oportunidade para que algum estudante faça parte dos melhores do mundo. Mas para o Prota, o importante é o dinheiro para seu pai. No entanto, a masmorra dessa vez será na Floresta Sombria, onde equipes de 5 enfrentarão feras. Mesmo sendo de nível 15, com um chefe final que chega até o nível 20, o dinheiro será dividido entre a equipe, mas a glória de quem derrotar o chefe será individual. Com essa dificuldade, alguns estudantes duvidam. Para a patrocinadora, quem não superar essa masmorra não merece estar em um grupo tão importante. Pois aqui o Prota já está animado, e quando a fenda de transporte se abre na frente de todos, ele é o primeiro a atravessar para a masmorra. E o Bully não pode permitir que este se destaque mais, então ele vai atrás. Enquanto isso, os patrocinadores já sabem que o jovem foi quem cuidou do demônio. Na verdade, só ao chegar na floresta, ele começa a eliminar os inimigos menores, mas sabe que para ganhar mais experiência precisa de chefes grandes. Aqui ele ouve um grito de socorro e encontra uma garota abandonada pelo grupo. O protagonista não se interessa, mas decide libertá-la das teias de aranha. O problema é que eles acabam juntos caindo na armadilha dessa rainha aranha. Nível 16. Eles estão mortos. O protagonista percebe que podem romper as amarras com os dentes. Aqui eles tentam se afastar enquanto queimam a teia, e o protagonista se move como pode para desviar dos ataques da aranha quando ficam livres. Agora a luta fica interessante. O protagonista pega a espada e, mesmo enfrentando vários escravos-aranha, acaba preso por mais teias. Aqui eles as destroem. A garota acha que perderam, mas o cara é o dono do fogo, então ele usa sua habilidade em uma explosão que elimina essa criatura sem muito problema, ganhando 5.000 pontos de experiência. Além disso, o sistema dele transforma uma das presas da aranha em um item que aumenta sua força. A garota está convencida de segui-lo para onde for, enquanto ao longe, eles ouvem o Demonossauro. Uma besta gigante persegue seus antigos companheiros, que agora se arrependem de ter abandonado a curandeira, pois são rapidamente eliminados. Resta apenas o líder deles, à frente dos protagonistas, implorando para que sua companheira o cure. Ela o faz sem hesitar, atraindo agora a atenção do inimigo para si. Enquanto isso, o cara aproveita para fugir e ficar com os tesouros quando eles forem eliminados. Aqui o protagonista percebe, o segura por trás e o incinera para que reflita. Ainda assim, ele não pode deixar a garota sozinha e a distância envolve o dinossauro em um ataque de fogo. Uma solução temporária? Enquanto o fracote não consegue imaginar nada além ao protagonista, pedindo desculpas por seus atos e dizendo que está disposto a obedecer. No entanto, ele só fingia para atacar novamente. O protagonista aplica alguns socos e termina com a vida restante, ativando a conquista por derrotar um jogador. Porém, o Dino ainda respira. O protagonista faz alguns cortes que conseguem enfraquecê-lo, além de fazê-lo em grande velocidade. E mesmo que consiga derrubar a criatura, ele sabe que ela é bastante resistente ao fogo, então realmente não há como derrotá-la. O único jeito é basicamente apaziguá-la. Para isso, precisam reduzir a vida dela para menos de 20% para funcionar. Por isso, o protagonista usa todo o domínio de suas chamas, prendendo a criatura enquanto a castiga bastante. Porém, ele ativa uma nova fase, fazendo o protagonista sofrer com ataques de raio. Por isso, é o momento de Tian usar sua cura na hora certa, o que acaba sendo um pouco complicado para ele. Mas no final, com a vida do inimigo no ponto certo, ele consegue domar a besta, que acaba se tornando um familiar que parecia fofo, mas esconde um grande poder. Mesmo assim, se ele completar, o prota ganha uma ótima recompensa. Ao ver a garota, não consegue fazer isso, e recebe alguns pontos ao deixá-la bem. Aqui ele acessa o sistema, onde pode aprimorar a habilidade de suporte chamada Olho da Verdade, útil para o chefe final. Ele se aprimora e fica com o presente do dinossauro.
Aqui os patrocinadores observam e, após verem o ocorrido, querem tornar o jogo mais interessante. Por isso, todos os jogadores agora recebem a tabela com as melhores pontuações, além da localização, para que assim tentem tirar mais pontos uns dos outros, aumentando a competição jogador contra jogador. O Bully percebe rápido e se une a outros grupos para enfrentá-lo. Mas Hal, atento e com sua nova habilidade, não encontra muita dificuldade. Encontrar o esconderijo do chefe final com sua companheira na floresta, optando pela furtividade não para enfrentar o chefe, mas por diversão, enquanto aliados do Bully armam uma emboscada, só para se depararem com a Árvore Sombria, chefe final da masmorra, enquanto os aliados do Bully chegam prontos para emboscá-los. E aqui eles já não podem mais recuar, todos atacam ao mesmo tempo e aparentemente os golpes causam dano, o que os faz pensar que podem vencer. Mas assim que muda de fase, ele se torna invulnerável aos golpes e com esses ataques convoca um exército de lacaios. Aqui eles vão perder, então antes da batalha, o chefe entra em cena, queimando tudo. Eles sugerem que entreguem seus pergaminhos espontaneamente e saiam da competição, mas pelo menos não vão morrer, então a maioria acaba aceitando. Enquanto isso, por orgulho, o Bully não vai embora, pois o protagonista só armou uma armadilha para eles. No entanto, a verdadeira preocupação deve ser a Árvore Sombria que consegue capturar a maioria, enquanto ficam presos em um campo venenoso que ainda confunde quem está próximo. Mesmo assim, o vento de Liu-Arun salva o grupo por um tempo, e o protagonista avisa que quem puder se retirar, que o faça antes de morrer. Só resta o Valentão, dando mais liberdade ao protagonista para desviar no amplo cenário. Ele então ataca com sua tempestade de chamas, o que nada significa para o chefe. Ele para de frente, mas era o que Jiao queria para atacá-lo pelas costas e deixá-lo vulnerável. Desta vez, Jiao consegue derrotá-lo e obtém a conquista de que precisava. Por isso, o portal para sair da masmorra é aberto, porém ele só vai funcionar quando restar apenas o time vencedor. Sem entender por que o Valentão insiste em atrapalhar, o Prota precisa tirá-lo à força, fazendo com que escapem um pouco tarde da masmorra. Isso ajuda, pois na escola o local foi tomado e está em ruínas. Assim, o Prota ouve discretamente guardas procurando sobreviventes. O Prota entende que se trata de um grupo de mercenários, que justamente são inimigos da loira patrocinadora do evento, e eles viram a oportunidade de capturá-la usando os estudantes como reféns, desde que não se oponham ou sejam eliminados. Aqui Chen é colocado em um grupo, mas chama a atenção do capitão desagradável de nível 20 que começa a assediá-la. Enquanto isso, o Valentão, por pior que seja, não suporta ver isso, e com alguma coragem se levanta para atacar o gordo. Isso não muda muito, né? Só deixa o cara mais irritado. Como ele pode atirar, vai acabar com eles na frente dos colegas. Porém, não esperavam que o protagonista, em modo furtivo, já se esgueirasse e ferisse gravemente o Valentão pelas costas. O Valentão mostrou coragem e o protagonista o liberta, entregando a adaga de alto nível para que termine o trabalho e ganhe bons pontos. O cara faz isso sem hesitar, então no final ele acaba presenteando esse objeto que tem um valor altíssimo, porque já o respeita os fortes e não guarda rancor. Depois disso, ele promete lealdade ao protagonista, segue suas ordens e o protagonista manda que ele coloque os outros estudantes em segurança. Pazos vai até o ginásio, onde ele mantém os mais fortes como reféns, os patrocinadores. No entanto, no caminho, ele encontra alguns guardas que são facilmente eliminados. Só para que o subcomandante apareça com grande confiança, graças ao seu nível 28 mesmo assim, ele subestima seu rival por ser um estudante, porque quando tenta derrotá-lo, ele desaparece do local. Ele percebe a habilidade do oponente, fica mais alerta, passa a segui-lo e tenta destruí-lo com artilharia. O protagonista é forçado a atacar, mas acaba expondo as costas ao inimigo. Ele percebe que a armadura do subcomandante tem imunidade total a dano, e ainda por cima, ele carrega uns canhões que, ao atingir, causam uma explosão que não pode ser evitada. Nesse estado, não há como sobreviver. No entanto, no sistema, ele pode usar toda a experiência que tinha para carregar um único ponto de habilidade especial, focando na defesa. É algo a se considerar, mas como não tem tempo, ele apenas faz. Enquanto raios vão até ele, escudos o protegem. O comandante pensa que terminou com ele, mas vê que ainda está vivo e não deve durar muito. Porém, não esperava a habilidade de combustão espontânea da última melhoria, com a qual o protagonista, ao tocá-lo, não causa nenhum ponto de dano, mas aplica um efeito passivo, onde essa armadura caríssima começa a derreter. Agora, quando o cara fica nu, o protagonista o derrota na porrada. Mesmo assim, ele só queria saber onde estavam os patrocinadores. O cara entrega para ele uma chave de um tesouro com relíquias, chaves de masmorras, lágrimas de medusa e cristais de demônio, que ele pode facilmente converter em experiência. Mesmo assim, ele percebe que agora pode desbloquear outra conta além da de rei.
Agora ele tem disponível o Engenheiro Louco, um personagem que existiu e que com suas invenções chegou ao limite destruindo seu mundo. Para o Prota pode ser interessante e ele resolve experimentar, conhecendo esse familiar pequeno, mas leal ao grande Engenheiro Louco. Ele transforma itens do inventário em relíquias melhores e por isso não se interessa pela habilidade de destruir o mundo dessa conta. Mas a habilidade de criar objetos é bastante útil, e ele deixa a maioria das armas e objetos obtidos para que comece a trabalhar. Enquanto ele sai do sistema para ir até a academia, vê que os seguranças da patrocinadora foram transformados em pedra. Enquanto isso, esse cara no segundo andar diz que foi bem difícil conseguir essa reunião com ela. Na verdade, ela deve aceitar as condições dele, já que não há como ser salva. E ainda menos pela petrificação, que só pode ser revertida com um item único, as lágrimas de Medusa, justamente o que o protagonista tem no seu saque. Aqui ele propõe torná-la chefe suprema do Grupo Jamo, um dos 5 maiores do mundo. Se ela lhe entregar os planos que ele quer sobre sua família, mas não está interessada nem disposta a se vender. Enquanto isso, para o Prota, a lágrima não descongela os guardas e ele não sabe se está usando errado. Enquanto isso, a garota diz para ele que ela mesma vai conseguir ser a líder do Grupo Jamo pelos próprios méritos. Isso faz com que o cara esteja prestes a acabar com ela, enquanto ela aceita o que vier. O protagonista só pode entrar na frente com seus escudos, afastando o albino por um tempo. Ao colocar a garota a salvo, ela se surpreende ao vê-lo. No entanto, o protagonista aproveita para pedir uma recompensa maior caso consiga salvá-la. Ela aceita, aparentando felicidade, e se prepara para usar sua tempestade de chamas, que não afeta o adversário, pois ali começam a cruzar espadas. Enquanto isso, o cara sente que perdeu a elegância por ter tanta dificuldade contra alguém de nível 3. Ainda assim, enquanto ele não perde nenhuma gota de vida, o protagonista perde 20 de vida a cada golpe. A patrocinadora diz para ele desistir, mas isso é a única coisa que ele não vai fazer. Afinal, uma luta não é só força bruta. E ele tem seus novos itens, como esse explosivo pegajoso, que deixa um efeito passivo que vai tirando vida. Ele acerta A. Mesmo assim, a cada golpe do albino, ele se esforça muito e passa a combinar as relíquias que melhorou, fazendo com que o cara se afaste justamente e a oportunidade para atacá-lo pelas costas. Isso deixa o comandante muito ferido, mas o Prota está muito mais. Aqui ele percebe a diferença de hierarquias. O sujeito possui um objeto caríssimo que o cura instantaneamente e uma injeção que aumenta sua brutalidade e raiva. Mas o cara também sabe e sente vergonha de que o nível 3 esteja fazendo ele gastar suas relíquias caras. Nesse ponto, o protagonista já não tem mais nada. Os truques acabaram, e ele também está sem energia. No entanto, prestes a morrer, as lágrimas de Medusa finalmente fazem efeito. E um pouco tarde, mas os guarda-costas aparecem para terminar o trabalho que Jao começou. O que ele acabou de fazer é simplesmente épico. Todos o respeitam, mas ele só quer o que lhe prometeram para o pai. A garota ainda oferece uma posição na família. Enquanto termina o trabalho e ganha pontos com o comandante, pode receber a proposta da sua vida. Uma posição melhor para a família, na melhor região e com ótima hierarquia. Mesmo sem querer ser subordinado, o protagonista considera a decisão, pois envolve uma das famílias mais importantes da cidade. Mas ele também tem a chave para chegar até lá sozinho, então a decisão é bastante difícil. E é aqui que continuamos. E a dúvida do protagonista se resolve ao ouvir que essa família é dona do hospital onde seu pai está internado. Por isso, ele é enviado para um dos serviços VIP, onde o velho lhe pergunta de onde ele conseguiu o dinheiro, enquanto o médico entra na sala, e inclusive trocaram o médico arrogante de antes, pois aqui ele diz que o Prota. Agora ele tem o cartão Black, com o qual todo o tratamento que seu pai precisar daqui para frente estará coberto. Aqui eles mandam as enfermeiras buscarem um antídoto de nível máximo. No entanto, justamente agora esse e muitos dos medicamentos de nível mais alto foram roubados do cofre. Aqui, o Prota tenta mudar de conta. E agora, como engenheiro, ele descobre que seu nível ainda não é suficiente para criar medicamentos desse nível. Por isso ele se preocupa, pois os antídotos comuns não curarão seu pai, mas o doutor diz que pode ajudar se ele conseguir. Esses ladrões tentam vender alguns itens no mercado negro, então o Prota e sua irmã marcam um encontro com um desses vendedores. E enquanto eles chegam, a garota diz que agora se sente como naquela época em que Jao a protegia. Pois aqui eles não encontram nenhum vendedor, apenas uma caixa suspeita que a irmã não hesita em abrir, liberando o que parece ser um explosivo com um gás que acabou prendendo eles. Então aqui, rapidamente o protagonista procura em seu sistema e descobre que é um veneno que aos poucos drena a vida deles enquanto gera uma interferência para usar qualquer uma das habilidades. Então aqui, uma voz conhecida aparece dizendo que essa armadilha foi pensada exclusivamente para o protagonista. É o Dr. Corrupto, enviado por um grupo misterioso. Ali, ele e a irmã começam a perder a consciência.
No entanto, outra garota entra em cena para salvar os protagonistas com uma habilidade física excepcional. Pois ela, chamada Siyu, acaba libertando eles do veneno, já que, segundo ela, tem contas a acertar com o doutor. Aqui os irmãos se recuperam um pouco enquanto o doutor foge, pois junto com Siyu eles vão atrás dele, e embora ela não recupere a conexão com o sistema. Se as irmãs estão em um lugar, Su e a irmã conseguem encontrar a sua irmã podem encontrar a irmã. Mesmo assim, ela volta a se esgueirar. Não é um guerreiro comum, fazendo da irmã refém de novo, enquanto o protagonista segue sem conseguir falar com seu sistema. Mesmo sendo nível 10, o cara é muito habilidoso contra esses jovens. Mas aí aparece um dos estudantes da academia para mandá-lo dormir com um golpe que ele não esperava. Enquanto isso, a irmã do protagonista fica apaixonada, principalmente porque sabe que ele é o prodígio com o maior nível da academia, ou seja, a melhor pontuação em tudo, o protagonista. Ela agradece e depois fica com o doutor, ao qual ela dá uma surra incrível depois de pegar o antídoto dele. Só para que do nada apareça uma onda de controle mental por todo o lugar. Ninguém pode fazer nada contra essa habilidade, já que esse cara e o grupo ao qual o doutor pertence são influentes aqui. Aquele protagonista pode pagar 10.000 pontos para liberar a conta, mas só decide usar quando o cara volta para pegar o antídoto. Ele não pode permitir que levem, então, com grande aura, suas habilidades voltam. Com a espada, enfrenta a encapuzada, que foge sem o aliado. Então aqui o cara se ajoelha diante do protagonista novamente, implorando para que não o mate, chegando até a entregar antídotos de todo tipo. O problema é que, entre todos, ele acaba injetando um em especial, que o envolve em chamas. Enquanto isso, agradece a Deus pela evolução que virá. E de maneira impressionante surge uma criatura bastante amorfa, apenas para desaparecer instantaneamente, mas isso é até melhor porque eles já estavam cansados, aqui as coisas se acalmam. O protagonista finalmente manda sua irmã para casa, ficando a sós com Siyu, que lhe diz que ela foi enviada pela família Jamon, já que agora ele é um membro importante para a loira. Embora esse estudante misterioso que os levou não seja do time. Mesmo assim, o protagonista é incluído como parte da família em um dos leilões mais exclusivos, onde milionários buscam relíquias de alto nível. Pois aqui rapidamente vemos como um cara não só está dando lances em todos os objetos apresentados, mas também paga o que for necessário. Bem, mudando para a conta de engenheiro e pelos detalhes da roupa, trata-se do mesmo estudante prodígio que os ajudou. Então, sendo tão jovem, ele deve estar escondendo alguma coisa. Aqui, o protagonista percebe que o familiar pode analisar os objetos do leilão e decidir se valem a pena pela raridade. Será que ele conseguirá construir esses itens? Eles mostram coisas chamativas, mas o robô sabe o que são esses itens? Tem um guia de criação? O jovem segue comprando sem ligar para o preço, e o protagonista também gosta de certas coisas. Mas nesse momento ele está mais pobre que todos, mesmo tendo o bolso da família Jamon à sua disposição. E é justamente aqui que mostram alguns planos de nível épico por apenas 2 milhões, todo o público percebe que, por essa raridade, está barato demais. No entanto, ao verem a categoria, começam a desprezar, já que é um objeto para engenheiros com nível 10 no mínimo, algo que só poucos engenheiros podem usar. Ninguém melhora seus atributos para chegar lá. Então o protagonista, seguindo o conselho do familiar, decide ficar com ele por um ótimo preço, enquanto os outros zombam. Porque o item tem grande potencial por ser algo chamado de coração de aço, mas com esses requisitos só vai servir de decoração. O protagonista deixa eles falarem, pois aqui, depois de gastar dinheiro, chega o último e mais aguardado item. Uma poção que não há como criar, já que seu efeito é reviver uma pessoa. Obviamente, isso tem um preço inicial de 100 milhões, algo pelo qual todos começam a dar lances. Mesmo que a relíquia tenha o efeito colateral de que a alma da pessoa retorna mais cheia de fúria. Os preços começam a não importar para esses milionários, mas é no final que o jovem novamente fica com o leilão ao oferecer 300 milhões. Pois aqui todos ficam surpresos com o que acabaram de ver. E é André quem se aproxima do protagonista para cumprimentá-lo, enquanto já o parabeniza pela poção de ressurreição. O cara não sabe se realmente funciona, mas só de ter isso, ele já se vê como alguém com uma arma poderosa diante dos outros. Na verdade, o resto do leilão não importou para ele. Ao dar a capa de voo ao protagonista e dizer que pode tomar isso como sua forma de se apresentar, pois acha a irmã dele bonita, o protagonista passa a gostar dele. No entanto, ele rapidamente volta ao sistema, procurando uma forma de usar os projetos, pois aqui temos um coração para fabricar, na bancada de trabalho. Aos poucos ele percebe que está trabalhando em um mecha, basicamente um robô, liberando um monte de opções para escolher. E já que ele pode decidir a aparência, ele resolve usar a lembrança de sua mãe para recriá-la.
No entanto, no meio do processo, uma presença estranha interfere, fazendo com que a bancada de trabalho exploda. Enquanto isso, surge a figura de uma Mai desconhecida, perguntando se Hal é seu mestre. A mãe e o protagonista notam que o processo não foi concluído corretamente, mas a garota cumpre suas funções, mostrando-se dócil e atenciosa. No entanto, a flutuação indica que o poder dela não está abaixo do nível 20. Ela é muito poderosa, e isso é estranho, e nós confirmamos isso ao ver que ela realmente carrega um espírito autômato muito poderoso em seu interior, e foi isso que interferiu no processo. Algo que vem do passado e que reencarnou para tomar posse deste mundo. Bem, o protagonista a apresenta para sua família que a trata bem, mas Hal rapidamente lhe atribui todas as tarefas da casa, algo que ela deve obedecer enquanto na verdade não consegue suportar a raiva. Ela recebe esse tratamento porque o protagonista sabe que há algo errado com ela. Por isso, a obriga a obedecer ao que sua irmã ou seu pai pedirem. Tudo isso sem que ela possa recusar, pois seu corpo é programado para obedecer ordens. No dia seguinte, na academia, todos os estudantes se reúnem novamente e o diretor explica. Como a vida da filha mais importante da família Ramo esteve em risco e graças a um estudante, tanto a garota quanto a da academia estão a salvo. O protagonista é chamado na frente de todos e acham que isso é um erro. Não é nada além do fraco de Al, pois aqui todos os estudantes acham que estão realmente encobrindo o verdadeiro herói com esse perdedor, enquanto o valentão tenta fazê-los entender a força. O protagonista sabe que só pode confiar no que vê e, além disso, não se importa muito, pois confia em si mesmo. Mesmo assim, o diretor considera injusto e lhe dá uma grande quantia de dinheiro, enquanto lhe oferece o objeto que guarda mistérios em seu interior, deixado pelo grande caçador de ruínas e que é a maior relíquia da academia. No entanto, antes de terminar a cerimônia, várias fendas começam a se abrir na academia. Algo impossível se este é um lugar seguro. No entanto, rapidamente as feras começam a cair e massacrar os estudantes. A ordem é que os professores se preparem para atacar. Eles fazem o possível, mas muitos alunos ainda morrem. Já que, embora essas feras tenham nível 15, parecem muito mais poderosas, pois são selecionadas exclusivamente. Depois de um treinamento onde aqueles que não servem iam sendo eliminados, pois um dos professores mais importantes e poderosos sente a presença. E claramente ele é massacrado quando, de repente, o protagonista atravessa a criatura para fazê-la explodir. Tudo isso com uma aura que confirma muitas coisas entre os estudantes. No entanto, aparece esse curioso galo humanoide que também tem uma presença marcante e é aí que o resto da equipe se junta à batalha. No entanto, essa besta, que era o dobro do tamanho do protagonista, rapidamente acaba cheia de feridas no ponto exato, servindo apenas como farm de níveis para seus companheiros. Portanto, agora a missão é derrotar todos os inimigos que encontrarem. Enquanto se revezam para ganhar experiência, ao saírem percebem que a situação está bastante complicada. Rapidamente, eles são atacados por essas duas bestas, que veem comida fresca, mas em vez de caçar, ao ver que o cara aguentou um dos ataques pesados dos dois. Ao mesmo tempo, sentem terror enquanto ele usa a tempestade de chamas para causar queimaduras neles, onde ele se mantém no nível ideal para que a equipe evolua e lute ao lado do protagonista, sem depender só dele. Embora haja muitas feras, agora surgem níveis 16, que dizem ter sido enviados por categorias e conversam entre si. Ou seja, algo que preocupa o protagonista é que cada vez vão aparecer mais desses monstros, cada vez mais poderosos. Não é muito bom, mas ele segue derrotando feras com aura infinita, combinando habilidades das contas. Agora, isso é diversão para ele. No entanto, mesmo que seus companheiros subam de nível e tenham a Nana para apoiá-los, caso o nível das criaturas continue aumentando, será problemático para todos. Bem quando vemos em frente ao apartamento dos pais do protagonista, e enquanto partes da cidade estão em ruínas, vemos a silhueta de uma criatura. Com um nível estimado de 55, portanto, uma batalha impressionante contra um chefe pode ser esperada nos próximos capítulos. Seguimos com a equipe improvisada, enquanto Tian. Eles continuam evoluindo, cada um com sua técnica. Por isso, o protagonista decide dividir o grupo em duas equipes, já que ele é sua própria equipe. Ele usa a habilidade do Olho Supremo para ver a localização dos sobreviventes e onde há maior atividade de feras. Bem, já que alguns estudantes estão escondidos no restaurante, eles devem cuidar disso enquanto ele limpa a área mais infestada de inimigos. Bem aqui, a caminho do local, ele percebe que tem mais de 200 mil pontos de experiência que pode usar, até mesmo desbloquear uma nova conta do zero. Ele não tem tempo para se adaptar a outro personagem? Então ele envia todas as melhorias para a conta de rei, com a qual começou, chegando ao nível 31. E com o ponto de talento, ele acaba melhorando o ataque. Sua conta gera uma aura de fogo, com a qual ele consegue salvar a professora e 2 estudantes.
O melhor é que suas habilidades gastam cada vez menos energia. Porém, ainda há alguém na sala de coleções. O que ele não sabia é que era uma garota chamada Kaer. Aproveitando o caos externo, ela recolhe relíquias e itens antigos de alto nível. Por isso, ao notar o protagonista, ataca-o sem hesitar, claramente. Essa garota esconde um grande poder, assim como Zhao. Teimosa, ela prepara suas chamas para dar uma lição nele. O problema é que o teto acaba desabando sobre ele junto com um macaco gigante de nível 45, uma criatura com uma fixação meio estranha por mulheres jovens. Vendo que os ataques da garota são fracos, ele se diverte, pois o protagonista ataca rápido e tira a garota dele, surpreendendo-as. Ele entrega uma poção de cura para que ela vá embora tranquila. O macaco não permitirá que eles saiam. No primeiro ataque, o protagonista percebe a força da criatura. Mesmo assim, a garota entra na luta e ele consegue se reposicionar. Por isso, eles percebem que podem se unir para escapar, já que o protagonista é melhor no combate corpo a corpo. Enquanto isso, a garota se destaca mais à distância, pois aqui todos os objetos da sala começam a voar, enquanto o protagonista espera o momento perfeito para atacar. Ainda assim, o nível de defesa dele também é muito alto, e Zhao não consegue evitar que a habilidade de controle mental o deixe imóvel por alguns segundos. Felizmente, a garota sempre acaba aparecendo com uma agilidade impressionante para o protagonista. Ele faz parte da estratégia, acaba realizando esses ataques pelas costas do inimigo, enquanto o macaco termina destruindo todo o lugar e jogando tudo pelos ares. Por isso, é impossível escapar até que o protagonista surge para salvá-la, mas acaba ficando preso por isso. O que a criatura não sabe é o quanto Zhao pode aumentar a temperatura. Ao ver a chance, ele faz um corte enorme no rosto dela. Aqui está a fera. Com menos da metade da vida, ele usa uma técnica avançada de alto nível, algo que claramente o protagonista não conseguirá. Ele deixa pra lá, se lança diretamente, e enquanto a garota o distrai com um grande ataque, o protagonista acaba cortando esse nível 45 bem no meio. Enquanto isso, quase morto, ele começa a receber recompensas em itens valiosos e todos os pontos de experiência. A garota muda de atitude e, com seu próprio jeito de escapar, diz ao protagonista que lamenta não ter percebido antes. Enquanto isso, seu familiar está pegando os melhores itens da coleção da escola, basicamente roubando. Mas ele não quer ver dessa forma, e essas relíquias podem ser muito úteis para eles. No entanto, aqui, Hal recebe o alerta de que uma besta de nível 55 ou mais alto até agora está se aproximando do abrigo onde seus pais estão. Mas esse é um nível que o prota não consegue lidar. Ainda assim, enquanto todos estão vendo a entrada reforçada ser destruída, Hal aparece enfrentando a criatura, que reconhece o cheiro dele. Já que foi por causa desse nível 55 que a mãe dele se sacrificou há muito tempo. Isso irrita o protagonista, pois ofende a memória da mãe dele. Mesmo com ataques diretos ou habilidades, a criatura resiste, ignorando ferimentos graves. A equipe tenta ajudar, mas são facilmente bloqueados e o ataque mental recomeça. Ele resiste. A criatura os bloqueia facilmente e reinicia o ataque mental. Ele consegue se libertar, mas agora tem seus dois companheiros como marionetes do inimigo. Então, usando o sistema, tenta ver se algum item pode reverter esse efeito. Mas embora o familiar trabalhe com as novas relíquias, vai demorar um pouco, pois aqui tudo se complica, porque a besta se cura graças a Tian. Enquanto isso, Hal tenta desviar como pode, mas acaba levando algum golpe pelas costas. Ele tenta usar suas armas à distância, mas esse nível 55 é inteligente. E usa as marionetes, obrigando o protagonista a receber seus próprios disparos para não machucar seu pessoal. Em seguida, diz a ele que não precisa fazer isso, mas não tem opção. Aqui, ele conquista espaço com sua tempestade de chamas e acaba nocauteando os companheiros ao tentar defendê-los. As feridas já estão fazendo com que ele entre em estado crítico. Seu sistema sabe disso, por isso o familiar prepara o objeto com o qual liberta seus amigos. Mesmo assim, ele acaba ficando em estado grave, mas o inimigo reconhece que ele é muito poderoso. Aqui ele termina se dividindo em diferentes criaturas, então Lugo avança enquanto o protagonista tenta proteger os que estão se dividindo. En diferentes criaturas, por lo que Lugo se la... E os professores? Mas aqui o inimigo acaba liberando um gás venenoso, e mesmo continuando a ser ferido, tenta resistir, mas não é o suficiente. Ele acaba caindo em uma ilusão de criança, onde acorda em sua casa com o que mais deseja, que é ver sua mãe viva. Mesmo assim, é estranho porque tudo parece perfeito demais. A ilusão começa a se distorcer e a promessa que ele fez à sua mãe antes dela morrer é o que o faz voltar à realidade. Onde a besta está sugando toda a energia dele, enquanto seus companheiros sentem a impotência de não poder fazer nada. Porém, a força do protagonista faz com que ele suba o último nível que faltava para desbloquear a forma final da conta de rei.
Com uma obra extrema, enquanto o fogo ao seu redor se intensifica, agora, com apenas um estalar de dedos, ele cria ondas de choque. Enquanto ataca sem parar, rapidamente começa a arrancar partes do corpo dele, mas a criatura o alerta que enquanto tiver ovos, filhotes espalhados, sempre voltará. E ela vai fazê-lo pagar, eliminando todos aqueles que lhe são importantes, incluindo esses alunos insignificantes. O Prota também a alerta que não vai lhe dar chance, usando um novo ataque, onde toda a área escolhida é desintegrada pelo fogo, pois aqui ele ganha todos os pontos e tanta experiência que perde a conta. Mesmo assim, seu nível cai drasticamente porque ele está muito ferido, então todos aproveitam para agradecê-lo, até mesmo aqueles que em algum momento falaram mal dele, pois as coisas se acalmam. No entanto, sua irmã acaba ligando desesperada porque estão sendo atacados perto de casa por uma grande quantidade de feras que, como vemos, tem uma aura muito perigosa, então todo mundo começa a correr pela própria vida até a última barreira do abrigo. Mesmo assim, as criaturas são mais rápidas, então Yunfei tenta proteger seu pai, mas seus feitiços contra um nível 30 não são nada. Aqui ele não tem chance até que uma explosão surge atrás, pois Nana ativou o protocolo que o protagonista deixou para que ela cuidasse da família dele. Basicamente é um mecha avançado. Seu rival não pensa assim, acha que é alguém fraco, pois essas criaturas parecem bem egocêntricas. Aqui Nana coloca os dois em segurança, o que lhe parece estranho, mas é o que ela deseja. E acaba liberando um monte de armamento pesado com o qual desintegra a criatura. Enquanto isso, Yunfei continua tratando ela como se fosse uma irmã. Ela está se adaptando, pois o sistema da criatura permite que ela mude e se divida em várias. E é aqui que Nana se eleva para desta vez aniquilá-las. Aniquilá-los completamente enquanto recebe a recompensa por essa caçada, percebendo que neste mundo ela sobe de nível com a experiência, algo conveniente para ela recuperar seu antigo poder. Por isso começa a eliminar tudo ao redor. Enquanto isso, o protagonista se desespera por não conseguir seguir o rastro da família, ainda limitado pelos ferimentos. Então aqui ele acaba encontrando uma das garotas do esquadrão da cidade, aparentemente dominada por dois inimigos, mas o protagonista a ajuda principalmente porque, de alguma forma, ela lhe parece muito familiar. Porém nos registros não consta que eles tenham se conhecido. Mesmo assim, o protagonista intervém para eliminar as criaturas. Ao receber sinal dos familiares no abrigo, fica tranquilo e decide escoltar a garota até uma zona segura. No entanto, ela tem outros planos, porque ao ver o quão poderoso é o protagonista, ela vê nele o alvo perfeito para atacar e ficar com toda essa energia. Acontece que essa garota é uma infiltrada nos esquadrões e, além disso, é a mulher que ele salvou. Ao Doutor Corrupto, já que assim como ele, seguem um cara conhecido como Senhor Fera, que é o principal fornecedor dessas seringas que combinam a genética dos humanos com as feras. Segundo ela, essa é a bênção que receberam, pois o protagonista primeiro se protege do veneno corrosivo, mas seus movimentos ainda são desajeitados pelos ferimentos. Ainda assim, a garota usa sua técnica de ilusões, e ao notar as fraquezas e ferimentos dele, afirma que estão em níveis similares agora. E se ele deixar que o Senhor das Bestas o abençoe, em um segundo ele será 2 vezes mais poderoso e o melhor, sem esforço algum. Tudo isso enquanto o cenário se torna uma loucura. Embora tentadora, a proposta é o caminho fácil que nunca agradou ao protagonista. Ele bloqueia o que pode, ganhando tempo para ativar sua visão. Mesmo assim, a defesa de um nível 57 é muito alta, e ele é capturado de novo, sem saber por quanto tempo seu corpo vai suportar. As chamas são o que ainda o mantém lutando. Por isso ele força o sistema a ativar o modo Rei Supremo, já que sua tela se enche de todos os avisos possíveis, mas ele prefere morrer a ser transformado em uma besta. Pois aqui sua aura se eleva novamente, isso melhora seu movimento e a forma de bloquear, mas mesmo assim ele está exausto demais, já que aqui já é superado em todos os atributos físicos. Então o único recurso que lhe resta é usar a cabeça, e com a estamina que lhe sobra, ele acaba fazendo com que as cobras ataquem umas às outras. A garota não estava preparada para isso. Por isso a toxina rapidamente se espalha pelo corpo dela. E nesse ponto começa o arrependimento, porque ela só buscava poder fácil e não queria seguir as condições desta nova era cheia de feras. Tudo isso enquanto ela acaba caindo e morrendo, derrotando uma fera de nível 55. Ele é parabenizado, sua família está segura, mas isso o faz refletir, pois para ele é igual. Ele precisa ser forte para que as coisas não deem errado e sua família continue segura em um momento em que tudo pode dar errado. Mas isso é algo que já não pode mais ser. Então ele se motiva a continuar elevando seu nível para recuperar aquela tranquilidade que tinham antes e está preparado para enfrentar o senhor ou o chefe que for necessário. No entanto, com isso chegamos ao último episódio da primeira temporada de uma série que realmente gostei.
É a clássica fórmula chinesa que nos encanta, com animação decente e protagonista carismático que se destaca e vai subindo de nível desde o primeiro episódio. O mangá tem material suficiente para uma segunda temporada. Por enquanto, resta esperar que isso se torne realidade. Por enquanto, aproveitem essa obra completa, é bastante difícil de encontrar, mas existem algumas formas que muitos já conhecem, com boas lutas e personagens que te prendem. Espero que tenham gostado, deixem um like para mais histórias assim, já estou preparando um resumo similar também de um Donghua. A gente se vê no próximo vídeo e como disse meu pai, eu abandono vocês.